Bom dia, irmãos. Bom dia, bom dia. Vão tomando seus assentos. Nós estamos na nossa terceira aula sobre liderança na igreja local. E nós caminhamos bastante até aqui. Na primeira aula nós falamos sobre as 4 características essenciais da liderança cristã. Falamos que liderar é servir, liderar também é sofrer, ou seja, a capacidade do líder em se sacrificar. Depois falamos também que a liderança é um presente de Deus para a igreja, uma vez que Deus dá homens dotados de dons espirituais para a edificação da sua igreja. E por último nós falamos sobre a responsabilidade dos líderes, que é justamente o bem-estar espiritual dos membros. Na semana passada, nós falamos sobre outro tema, e é isso que nós vamos recapitular agora, e eu quero que você se junte com mais 4 pessoas e responda a essas 2 perguntas em grupo, tá bom? Então, se você não participou, você vai ouvir. Se você participou, você pode compartilhar, espero que você se lembre, né, do conteúdo da aula passada, tá bom? Vamos lá. Quais são as vantagens da pluralidade de líderes? Que diferença existe entre o pastor, bispo e presbítero? Agora está aqui. Saiu de lá, veio para cá. Deixa. Depois você ajuda. Ele está mudando, agora vai para lá. É, mas esse está mesmo. Não, tá bom. Não, tá bom, tá bom. Vamos tocar assim. Depois vai ter que mexer pro ensaio. Tá bom. Beleza. Pronto. Muito bem, irmãos, acho que já deu tempo para a gente relembrar um pouquinho o conteúdo da aula passada. Rapidamente, vamos lá? Quais são as vantagens
da pluralidade de líderes. Vamos lá. Quem que vai falar? A Cris. Eu não. Nós comentamos que a diferença aí, a diferença não, né? A pluralidade ajuda no que se refere aos dons, a qualidade de cada um. Então, um vai ajudando o outro. Né, Ok. Então, existe uma multiplicação de dons, habilidades e talentos quando você tem vários líderes trabalhando juntos. Muito bem. Quem mais? Lá atrás. E também eles atuam em diferentes áreas. Ok. Existe maior abrangência no cuidado do rebanho, porque você tem mais pessoas liderando. Aproveitar a carona, tem mais ministério na igreja, né? Você tendo mais líder, tem mais ministério. Ok. Mais líderes, mais ministério, mais capacitação. Lá atrás. Vale colar da aula passada? Vale, não, a ideia é essa mesmo. Coloquei aqui. O cuidado espiritual é mais abrangente, o ensino doutrinário é mais consistente e a capacitação da igreja é mais efetiva. Ok, muito bem. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa sobre as vantagens? Então, nós vimos que existem muitas vantagens na pluralidade da liderança, uma vez que você vai ter um impacto maior dentro da congregação local. Muito bem. E a diferença aqui entre pastor, bispo e presbítero? Aqui. Pastor é responsável pela igreja. Ok. Cuida dos membros da igreja. E qual outro? O bispo, ele é o supervisor, que nós não temos, mas a igreja metodista tem, o bispo. E o presbítero, vamos dizer assim, é o ancião, aquele que serve de modelo para a gente e auxilia também o pastor das diferentes tarefas. Ok. Acertei ou não? Sim. Olha só, existem diferenças entre o significado das palavras. Então, quando nós falamos a respeito da palavra pastor, nós estamos enfatizando a questão do cuidado dos membros da igreja local, tá bom? Quando nós falamos a respeito dos bispos, nós estamos enfatizando o trabalho de supervisão, tá bom? E quando nós falamos a respeito dos presbíteros, é um nome que era dado àqueles que eram, de fato, os líderes espirituais de uma comunidade. Lembrando que a palavra presbítero, literalmente, é ancião, mas reflete aqui aquele caráter de maturidade e experiência na vida cristã. Então, existem diferenças entre as palavras, porém, nós estamos falando de uma mesma pessoa, e não de pessoas diferentes. Então, na igreja, no Novo Testamento, você não tem uma pessoa que é o pastor, outra que é o bispo, outra que é o presbítero. Esses termos são sempre usados, bispo e presbítero, como sinônimos, para indicar o mesmo líder. Então, apesar de nós não termos um líder na igreja local sendo chamado de pastor, esse título foi criado justamente para enfatizar esse aspecto do presbítero que cuida das ovelhas de uma igreja local. Com o tempo, isso acabou acontecendo também para fazer aquela distinção entre aqueles pastores, entre aqueles presbíteros que têm uma formação teológica e se dedicam mais à obra do ministério, dos presbíteros que são também pastores, mas são pastores leigos, né? Não se dedicam totalmente à obra e muitas vezes não têm uma formação teológica oficial.
Tudo bem? Ficou alguma dúvida sobre essa questão aqui? Agora é a hora da gente esclarecer. Confundiu ou não? Então, veja bem, no Novo Testamento, os líderes são chamados de presbíteros ou bispos. O trabalho do presbítero, que também é um bispo, é de pastorear a igreja. Tudo bem? Não? Ou vocês entenderam tudo ou não entenderam nada? Sim ou não? Então tá bom. E como a dona Vanilda explicou, também existem algumas variações, né? Dependendo da tradição cristã da igreja, onde você se nomeia, onde há nomeação para distinguir um tipo de hierarquia, né? Então, por exemplo, na igreja metodista você vai ter a figura do bispo, né? E os bispos que são responsáveis por uma região, né? Elas são lideradas pelo bispo primaz. Não é isso, Zé? O bispo primaz seria o líder da igreja metodista. Tá bom? Muito bem. Então vamos seguir aqui. Hoje nós vamos falar sobre as qualificações do presbítero, tá bom? As qualificações espirituais ou bíblicas do presbítero. Veja bem, uma vez que a igreja pertence a Deus, a igreja é o corpo de Cristo, é importante que nós observemos que o próprio Deus estabeleceu as qualificações necessárias para que uma pessoa seja líder da igreja. Então, esses requisitos, essas qualidades, essas qualificações foram dadas pelo próprio Deus. E onde Deus fala, o homem se cala. Então, é mais ou menos como aquela questão a respeito da contribuição na igreja local. As pessoas ficam brigando, debatendo, 10%, 20 e tantos por cento, é isso, é aquilo. Deus, ele trabalha na sua palavra orientações específicas. E onde Deus dá detalhes, não deve haver, então, dúvidas ou questionamentos. Assim acontece com as qualificações que ele dá a respeito dos líderes da igreja local. Veja que o objetivo dessas qualificações é proteger o rebanho. Em primeiro lugar, contra os líderes inadequados e, em segundo lugar, contra os líderes moralmente desqualificados. Algumas pessoas na igreja local, elas querem uma posição de liderança. Essas pessoas muitas vezes querem simplesmente alimentar o seu ego. É verdade. Tem pessoas que querem se tornar líderes numa igreja por causa do seu ego. Outras pessoas, elas querem se tornar líderes na igreja local, porém elas se enganam a respeito do seu próprio caráter e das suas habilidades. Elas querem ser líderes e elas não conseguem perceber que não têm nem as qualificações morais e muito menos a habilidade para isso. E existem aquelas pessoas, essas daqui são as mais perigosas, tá? Porque essas pessoas são motivadas pelo diabo, por Satanás. E essas pessoas se infiltram no meio da igreja com o objetivo de destruí-la. Sim, não vamos nos enganar. Existem pessoas que querem se tornar líderes por causa do seu próprio ego, porque querem ter reconhecimento, exercer poder. Existem as outras pessoas que se enganam a respeito de si mesmas. Elas não percebem que não estão qualificadas, que não têm a habilidade para liderar. E, por fim,
existem aqueles que se infiltram na igreja, que são, de fato, mensageiros de Satanás, que têm o objetivo de destruir a igreja de Cristo. E é justamente para impedir esses 3 tipos de pessoas que a palavra de Deus nos fornece uma lista de qualificações. Essas qualificações são, em primeiro lugar, objetivas. Em segundo lugar, elas são observáveis. Em terceiro lugar, elas são públicas. Então, quando nós olhamos para a lista de como o presbítero deve ser, de como o diácono deve ser, essas listas, elas são objetivas, observáveis e elas são também públicas. E por isso, então, são inegociáveis. Tá bom? Vamos pensar aqui em quais são essas qualificações, mas antes eu quero compartilhar com vocês algo que é muito importante. Veja que a igreja, a natureza da igreja é diferente de qualquer outra instituição ou organização, tá? Ela tem algumas similaridades em alguns aspectos, porque a igreja é um organismo, mas é também uma organização. Mas, diferente do que acontece numa instituição, numa organização, na igreja, tá? O ser precede o fazer. Ou seja, o caráter é mais importante que a competência. Tem aqui uma frase do Oswald Sanders, que escreveu Liderança Espiritual. Esse livro foi publicado pela Mundo Cristão, não existe mais, tá? A gente ligou um tempo atrás perguntando se eles iriam reeditar, se eles iriam oferecer em e-book. E é uma pena, porque esse livro realmente é uma joia. Se você tem, né, guarde consigo, porque não vai encontrar. E se você tiver interesse, você pode tentar procurar na estante virtual. É um livrinho pequeno, capa branca, com a figura de uma pomba representando o Espírito Santo. Olha só o que ele diz. Ocupar cargos de importância não faz da pessoa um líder. A resolução de tornar-se um líder não faz da pessoa um líder. Cursos de liderança não produzem líderes. O único método que funciona é de uma pessoa qualificar-se para ser líder. Então, veja bem, o fato da pessoa ser colocada numa posição de liderança não a torna um líder. O fato da pessoa desejar ser um líder não faz da pessoa um líder. Nenhum curso é capaz de produzir um líder. Então, o único método que funciona é o de uma pessoa qualificar-se. Ou seja, ela buscar desenvolver na sua vida essas qualificações que Deus detalha na sua palavra. Tudo bem, gente? Talvez isso daí vai trazer algumas implicações, né? Porque, por exemplo, simplesmente o fato de uma pessoa ir para um seminário, no meu caso, né, eu estudei 5 anos. Agora os cursos são de 3, acho que de 4 anos. O simples fato de uma pessoa tirar um diploma de teologia, seja lá o que for, não torna essa pessoa um líder. É importante, sem dúvida nenhuma, mas o simples fato dele ter um diploma não significa que essa pessoa está qualificada para liderar a igreja local. Tudo bem?
Então, como eu disse para vocês, o ser precede o fazer. O caráter é mais importante que a competência. Por que que isso é importante? Porque muitas vezes nós olhamos só para as competências da pessoa. Então nós vemos o seguinte: essa pessoa fala bem. Essa pessoa prega bem. Essa pessoa tem uma capacidade de organizar as coisas. E nós achamos que isso é suficiente para que uma pessoa seja reconhecida como um líder na igreja local. Só que a Bíblia diz o seguinte, que o ser precede o fazer. Não adianta ser um excelente pregador e ser alguém totalmente reconhecido como alguém que prejudica as outras pessoas nos seus negócios. Não adianta a pessoa ter uma grande capacidade de organizar, mobilizar as pessoas, se ele é negligente no seu lar. Então é mais importante o caráter cristão que a competência. Com isso eu não estou dizendo que não é importante a competência. O que eu estou dizendo é que é mais importante que fazer é a pessoa ser. Tudo bem até aqui, gente? Vocês concordam? Sim ou não? Sim? Não vamos nos esquecer disso, tá bom? Oi, pode falar. Então, neste caso, conforme essa resolução, o certo, então, é a igreja ela reconhecer o líder e depois enviá-lo para o seminário, né? Porque senão seria uma aposta, né? Se a igreja não... A pessoa às vezes sente o desejo de ir para o seminário e a igreja não vê essa pessoa como líder, como que fica essa situação? Então, essa questão de ir para o seminário é bem complexa, né? Porque algumas pessoas vão com uma convicção. Outras vão porque não sabem o que fazer da vida. É verdade, gente. É verdade. Tá? Não tem... vai para o seminário. É mais fácil. Entendeu? Acontece. Acontece de você encontrar alunos no seminário que você olha e você chega à seguinte conclusão. O que essa pessoa está fazendo aqui e por que ela está gastando dinheiro ou da família ou de outras pessoas que são mantenedores? Por que essa pessoa está aqui? Entendeu? Também existem aquelas pessoas que vão para o seminário porque estão dando trabalho na igreja. Então vamos mandar para o reformatório cristão, né? Depois de 5 anos é possível que ele saia melhorzinho. Nem sempre é assim, né? Então, essa questão do seminário, né, do ensino formal, ela é extremamente importante se a igreja reconhece, né, se não pelo menos as qualificações, um potencial para isso. Né? Há 20, 30 anos atrás, era muito comum você ter alunos de 18, 19 anos indo para o seminário. Né? Hoje, a tendência no Brasil está mudando um pouquinho. Então, geralmente, as pessoas fazem um outro curso, né? Daí um pouquinho mais maduras, acabam indo para o seminário. Eu acredito que esse seria o ideal. Né? Também existem muitos seminários que não estão mais oferecendo o curso de graduação, só de pós, mestrado e doutorado, porque isso vai pressupor o quê? Que a pessoa já teve uma experiência acadêmica anterior, que essa pessoa já está um pouco mais madura. Uma das tendências que nós vemos aqui, pelo menos no seminário da Palavra da Vida, é que a maior parte dos alunos agora vem como alunos casados. Então, espera-se que essas pessoas foram, de certa forma, aprovados, reconhecidos na igreja e logo depois serem mandados para o seminário. Como é que nós temos trabalhado aqui na igreja? Né? Quando alguém disse que gostaria de fazer o seminário, não aquele curso CLD, CLJ, tá? O seminário, curso teológico ministerial. A primeira coisa que a gente faz
é observar essa pessoa durante um ano. Então, a gente vai dar pequenas tarefas. E vamos observar. Se a gente entender que essa pessoa demonstra um potencial para isso, então ela é enviada para o seminário, tá bom? Agora, a nossa recomendação agora, aqui, é sempre o seguinte: antes de ir para o seminário, vai fazer um curso universitário, porque é importante. Né? Não é que a gente quer atrapalhar o chamado de ninguém, mas isso vai provar se realmente a pessoa quer. Na maioria dos casos, quando a pessoa vai para a universidade, ela se esquece do desejo de ir para o seminário. Então, isso é uma prova de que, na verdade, não existia um chamado consistente. Às vezes, não. Às vezes, a pessoa vai, ela faz a universidade, até tem uma experiência de trabalho, e mesmo assim aquele desejo persiste. Então, isso é um bom indicativo. Certo, gente? Ok. Então, hoje nós temos aqui na nossa igreja um seminarista, que é o Hernan. Sabem quem é, né? O Hernan já fez, acho que, 2, 3 universidades, foi professor de matemática, trabalhou há muito tempo, foi para o seminário depois de maduro, né? Perto dos 30 anos. Quer dizer que isso resolve? Não. Mas a chance de que isso não dê fruto é maior do que você pegar alguém que saiu do ensino médio e enviar diretamente para o seminário, tá bom? E outra, né, gente? Como é que você vai avaliar 18 anos, né? Essas qualificações que nós vamos ver aqui? Difícil, né? Oi. Por favor. Hoje as pessoas amadurecem muito mais tarde, quando amadurecem. Verdade. Então, veja bem, são coisas que nós precisamos sempre nos debruçar diante da palavra de Deus, mas lembrando que nós não temos autoridade para flexibilizar essas qualificações. Nós não temos autoridade para dizer isso é importante e isso não é. Tá? Por quê? Porque a lista é de Deus. E se ele colocou detalhadamente ali, ele tem esse propósito de proteger o rebanho. Tudo bem? Vamos seguir então. Olha lá, as qualificações do presbítero, nós vamos ler 2 textos. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Tá bom? Agora, para que a gente possa fazer a leitura desses textos. Então, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 7. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensorbebeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Vamos agora lá para Tito. O próprio apóstolo Paulo, dando essas qualificações aqui, para que Tito estabelecesse presbíteros. Tito 1, 6 a 9 diz assim: é preciso que o presbítero
seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Vocês perceberam que o mesmo autor fala do mesmo líder, mas usando palavras diferentes, né? Primeiro ele fala em 1 Timóteo das qualificações do bispo, mas quando ele escreve para Tito, ele fala das qualificações do presbítero. Então é mais um argumento para que nós entendamos que ele está falando de uma única pessoa. Muito bem. Ao total, são 20 qualificações, tá? Que uma pessoa tem que preencher para ser um presbítero e, lógico, para que seja também um pastor, tá bom? Então você pode ver que quando nós observamos a vida de um candidato ao ministério pastoral, nós não vamos encontrar uma outra lista. Nós vamos encontrar essa única lista que fala do presbítero ou do bispo. Para facilitar o nosso entendimento aqui, eu dividi da seguinte maneira. Primeiro nós vamos ver as qualificações que estão tanto em 1 Timóteo quanto em Tito, tá bom? E aqui a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, porque dependendo da sua versão da Bíblia, você vai ter uma tradução um pouquinho diferente, tá bom? Então eu estou pegando aqui por base a NVI, tá bom? Depois nós vamos ver só as qualificações que aparecem em Timóteo. Então são 10 qualificações em comum, 5 que só se encontram em Timóteo e outras 5 que só se encontram em Tito, tá bom? Então veja que a qualificação significa o ato de qualificar-se, ou seja, possuir uma habilitação, um conjunto de qualidades, tá bom? E como nós estamos falando de um líder espiritual, essas qualificações também são espirituais ou bíblicas, tá bom? Vamos começar então com Tito e Timóteo. Olha lá, primeiro, irrepreensível. Depois, marido de uma só mulher, moderado, hospitaleiro e apto para ensinar. Veja bem, irrepreensível significa, literalmente, alguém que não pode ser preso ou agarrado por alguma coisa, tá? A ideia aqui é de alguém que tem uma vida livre de censuras. Você olha para a pessoa e você não é capaz de dizer que ele tem uma falha no caráter que nunca foi resolvida, que nunca foi trabalhado. Veja que irrepreensível não significa perfeito, mas sim que ele é um exemplo de vida cristã. Então, embora o presbítero possa pecar, e é lógico que ele vai pecar e errar, nenhuma acusação pode ser levantada contra ele que seja capaz de dizer: essa pessoa não tem condições de ser um líder porque ele fez isso,
ele é assim. Tudo bem? Então veja que irrepreensível não significa perfeição, mas significa que ele não deixa nenhuma ponta solta na sua vida. Ele não pode ser acusado de algo que o desqualifique para liderar a igreja de Deus. Ser irrepreensível, então, significa que o presbítero deve ser o tipo de homem sobre o qual não há nenhuma suspeita de conduta errada ou imoralidade. Tá bom? Tudo bem até aqui? Dúvidas? Alguns dizem que, na verdade, essa primeira qualificação poderia ser o resumo de todas as qualificações. Porque quando você olha para a vida de um líder, você é capaz de dizer se ele é irrepreensível ou não. Se ele for repreensível, digno de repreensão, então ele não pode ser um líder na igreja local. Muito bem, a segunda qualificação aqui é que ele é marido de uma só mulher. Qual que é o significado disso? Refere-se principalmente à questão da fidelidade conjugal. Tá? Um líder da igreja local precisa ser um homem fiel à sua esposa. É lógico que quando nós falamos do contexto imediato, vocês precisam se lembrar que a Igreja de Cristo ainda estava em formação. E que muitas pessoas que compunham a igreja eram judeus, que adotavam a monogamia, mas também à medida que o evangelho foi chegando diante dos gentios, dos pagãos, muitos daqueles que foram alcançados pela graça de Deus eram pessoas que viviam em poligamia. Tinham mais de uma esposa. Determinadas culturas até viam essa prática como algo louvável. Como acontece hoje, né, entre os muçulmanos, né? Na verdade, se uma pessoa tem condições, um homem tem condições, é quase que visto como um pecado ele só ter uma família, porque ele deveria abençoar, né, outras esposas, outros filhos, com outras famílias, já que ele tem uma condição privilegiada. Mas veja que a Bíblia nos fala aqui sobre essa qualificação que é bem objetiva. Marido de uma só mulher. Para a gente terminar antes do intervalo. É possível que alguém seja um homem casado com uma só mulher, mas ele seja marido de mais de uma mulher, sim ou não? Lógico. No papel ele pode ser casado com uma só esposa, mas na sua vida ele pode ter mais de um relacionamento. Nesse caso ele está o quê? Desqualificado para ser um presbítero na igreja de Deus. Muito bem, vamos para o intervalo e voltamos daqui 10 minutos. Oi. Ok, então estamos falando sobre marido
de uma só mulher. Então, recapitulando, nós estamos falando sobre a qualidade da fidelidade conjugal. Com isso, não estamos dizendo que um viúvo não possa ser um presbítero, tá bom? E também não significa que um presbítero obrigatoriamente tem que ser casado, tá bom? Mas se for casado, tem que ser fiel à sua esposa, não pode ter mais de um casamento. Quando nós falamos sobre a questão dos solteiros, nós precisamos nos relembrar dos ensinos do apóstolo Paulo, em Coríntios, né? No capítulo 7 especificamente, ele vai falar sobre as vantagens que ele entende que os irmãos que não são casados têm e que possuem o dom do celibato. A sua dedicação à obra de Deus e ao próprio Deus são maiores porque ele não precisa dividir o seu tempo. Eu lembro que um dos meus professores, o Ziel Machado, ele é um muito privilegiado. Acho que talvez alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ler algum dos seus escritos, ou então ouvir até uma de suas mensagens. Ele teve a oportunidade de estudar na Inglaterra, e ele foi aluno e assistente do John Stott. É um grande privilégio, acho que a maioria de vocês conhece o John Stott, escritor. E ele contou para a gente na classe que um dia ele, na inocência, perguntou, né, para o John Stott se ele achava que um dia ele seria capaz de escrever tantos livros quanto ele. E o John Stott disse assim: você nunca vai ser capaz de escrever tantos livros como eu escrevi. E ele ficou arrasado, né? Mas professor, por quê? Você acha que eu sou tão ruim assim? Ele falou: não, porque você é casado e você tem 2 filhos. Então você vai ter que dedicar parte do seu tempo para sua esposa e para os seus filhos. Sabe por que eu escrevo tanto assim? Porque eu sou solteiro. Então, não significa que o presbítero necessariamente tem que ser casado. Tudo bem? Perguntas? Até aqui. Ok. Terceira qualificação. Nós temos aqui a palavra moderado em 1 Timóteo e em Tito, essa mesma palavra no grego é traduzida como sensato, tá? A ideia de moderado é a ideia de uma pessoa equilibrada. Esse seria o resumo. Não pode ser alguém que vive descompensado, né? Que vive entre altos e baixos. Uma pessoa que não consegue controlar as suas emoções. Uma pessoa que você olha e você fala: esse daí é descompensado. O presbítero tem que ser alguém moderado, sensato, ou seja, equilibrado. Qualquer momento vocês podem interromper para fazer perguntas, tá bom? Senão a gente não vai conseguir avançar aqui. A quarta qualificação, hospitaleiro. A palavra hospitaleiro, literalmente, deveria ser traduzida assim: amigo de estranhos, tá? Uma pessoa que se torna amigo daqueles que não conhece. A ideia aqui é de que o presbítero ele precisa ser uma pessoa acolhedora, receptiva. Isso também diz respeito à questão de ser uma pessoa acessível. A sua casa precisa ser acessível. Quando uma pessoa abre a sua casa, ele está abrindo a sua intimidade para as outras pessoas. Isso não significa que o presbítero tem que dar almoço para todo mundo, todo dia, porque senão não vai ter condição, né? Mas tem que ser alguém acessível, né? Alguém que não se esconde, alguém que é totalmente inatingível. Não. Então a ideia de hospitalidade é essa: ele coloca a sua vida à disposição das outras pessoas e também o seu lar, por consequência, as suas coisas. A hospitalidade era algo muito importante no Novo Testamento. Por quê?
Naquele período, nós tínhamos vários pregadores itinerantes que saíam propagando e trazendo o ensino da palavra de Deus às igrejas espalhadas. Então, essa qualidade da hospitalidade, ela era muito importante porque era assim que esses pregadores itinerantes conseguiam realizar o seu trabalho, porque ficavam hospedados na casa dos líderes e na casa dos membros da igreja. Tem uma carta no Novo Testamento, está meio perdida ali, né? Na verdade, são duas. A segunda epístola de João e a terceira. Veja que elas tratam justamente desse aspecto da hospitalidade. Então, ser hospitaleiro é uma característica do cristianismo. Qual foi a última vez que você convidou alguém para almoçar na sua casa? Qual foi a última vez que você convidou alguém para tomar um café? É um aspecto, né? Sabe qual é a maior dificuldade que as igrejas têm quando recebem um seminarista fazendo um ministério de final de semana, quando ele é solteiro? Porque ninguém quer receber ele na sua casa. Por quê? Lógico, gente. Receber uma pessoa em casa implica no exercício do amor cristão. Por quê? Isso vai mudar a sua rotina. É mais uma boca para alimentar, né? Significa que você não vai poder sair de cueca na sala, né? Porque tem um seminarista lá. Então, isso é sim uma demonstração de amor. Hospitalidade, né? Muitas vezes nós recebemos, principalmente na conferência missionária, os nossos preletores. Gente, às vezes é muito difícil encontrar pessoas dispostas a receber uma pessoa por 1, 2 dias. Tá? Então, a gente não pode se esquecer que isso faz parte do cristianismo, a prática da boa hospitalidade. Tudo bem? Ok? Até aqui? Ok. Apto para ensinar. Apto para ensinar é a única qualificação que não é qualificação moral, de caráter. É a única habilidade exigida para o presbítero. Está vendo? Quando você ler toda essa lista, você vai ver irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, hospitaleiro, mas a habilidade aqui, a única descrita em Timóteo e em Tito, é justamente essa aptidão para ensinar. O que é isso? É que o presbítero ele precisa ter habilidade didática. Ou seja, ele precisa expor conceitos de forma clara e compreensível. Porque se ele fala, ninguém entende, tem algum problema aí. Ele fala, as pessoas ficam mais confusas do que saem com entendimento, é um problema. Então, essa é uma qualificação para o presbítero. Mas apto para ensinar não diz respeito apenas à didática, mas diz respeito também à coerência. Por quê? Ele precisa ensinar o que vive e ele também precisa viver o que ele ensina. Então, vamos imaginar aqui um exemplo. O presbítero está falando sobre a importância de contribuir com a igreja, da fidelidade, e ele mesmo é infiel. Ou seja, ele está apto para ensinar? Não, porque está faltando o quê? Coerência entre aquilo que ele ensina e aquilo que ele vive. Quando nós vamos lá para Tito, o versículo 9 vai detalhar o seu ministério de ensino, né? Então ele vai falar sobre a importância da dedicação ao estudo da palavra de Deus,
E por que ele tem que se dedicar? E as coisas estão mudando muito rapidamente, né? Mas algumas coisas não mudam, né? Eu já conheci líderes e pastores que não estudam a palavra de Deus. Fazem um mínimo de trabalho de estudo, de preparação. Existem aqueles que são tão cara de pau que escutam uma pregação e pregam o mesmo sermão. Né? E muitas vezes eles pregam aquilo que eles não entendem. E fica claro que eles não entendem, por quê? Porque eles não tiveram o trabalho de estudar. Eu lembro de uma história, foi muito engraçado. Aconteceu com o pastor Totti, tá? Daqui. Ele era o nosso professor de homilética, de pregação. E ele pregou na capela. Então, assim, o nosso dia no seminário começa com um culto pela manhã. Um culto curto, onde você tem um período de louvor e uma pregação. E ele era um dos pregadores constantes lá. E ele pregou um sermão tão bom, gente, mas tão bom que todo mundo anotou. E daí ele foi convidado para pregar, acho que na Igreja Assembleia de Deus de Guarulhos. E ele pregou o sermão que era dele. E o pastor falou assim para ele, né? Pastor, foi boa a sua mensagem, mas nós já ouvimos esse sermão umas 4 vezes. Por quê? Porque os seminaristas anotaram e iam lá pregar no sermão dele. Então, quando ele pregou, a igreja já tinha ouvido 4 vezes o mesmo sermão. Não, o presbítero, o pastor, não pode ser assim. Ele tem que se dedicar ao ensino da palavra. E graças a Deus, hoje você tem várias ferramentas, né? Então, você tem programas no computador que ajudam, né? Antigamente, a gente fazia tudo na base do livro, né? Então, você lê, pega o dicionário bíblico, o léxico, e daí você abre do outro lado o grego, e assim vai. Hoje, existem ferramentas que nos ajudam, mas essas ferramentas não podem substituir o preparo, né? A dedicação. E é fácil uma congregação perceber se o pregador ou o professor, ele se preparou ou não para a aula. É fácil. Você vê quando as coisas não estão conectadas, quando as coisas não foram bem explicadas, quando aquilo que ele leu e aquilo que ele falou não tem nenhum tipo de ponte, não tem nenhum tipo de coerência. Então, essa é uma habilidade essencial para o presbítero. Ele ensina através das palavras, mas ele ensina também através do ensino da sua vida. Tá? Então ele ensina quando fala e através do modelo da sua vida. Existem muitos pregadores que são ótimos, eloquentes, mas que são um péssimo exemplo na sua vida pessoal. E isso destrói a aptidão para ensinar. Tudo bem? Então, vimos as 5 primeiras, vamos ver as outras 5 aqui, que são comuns a Timóteo e Tito. Não dado ao vinho, literalmente aqui seria alguém apegado ao vinho, né? Ou seja, alguém que não é dominado em nenhuma circunstância, né? Pelo vinho ou por outra substância, tá bom? Se é uma pessoa que se deixa influenciar pelo vinho, pela bebida alcoólica, onde a sua mente, as suas ações sofrem interferência do álcool ou de outra substância, ele está desqualificado para ser presbítero. Significa que o presbítero não pode beber vinho? Não, não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que ele não pode ser apegado. Eu lembro de um rapaz, assim que eu olho para a vida dele e eu fico realmente muito feliz, né? Ele
quando nós estávamos na igreja, eu era pastor de jovens e adolescentes, ele era um jovem casado. E ele queria muito ser um líder na igreja. E eu lembro que naquele primeiro momento, o pastor foi muito duro com ele, mas corretamente, dizendo, ó, você não está preparado ainda. Espere um pouco. E ele pacientemente esperou, trabalhou algumas questões na vida dele. Depois ele foi reconhecido como presbítero. E eu lembro que quando nós estávamos trabalhando essa questão dele se tornar presbítero e responsável por uma congregação que nós tínhamos começado, um dia ele chegou para mim e disse o seguinte, olha, pastor, você sabe que eu gosto de tomar uma cerveja, né? Eu falei, sei que você gosta. Então, você sabe que na minha geladeira sempre tinha um monte de lata de cerveja. Eu falei, eu sei. Também sei que você nunca se embriagou e tudo mais. E ele disse o seguinte, eu quero compartilhar uma decisão que eu tomei com um pastor. Eu não vou ter mais cerveja na minha geladeira. Eu falei, por quê? Ele falou assim, agora a minha casa está aberta. E a igreja começou no apartamento dele. E ele falou assim, eu não quero que os adolescentes e os jovens que eu estou evangelizando abram a minha geladeira e tenham um entendimento errado da bebida. É para ficar feliz ou não? Lógico que é para ficar feliz. Ele não foi obrigado. Ele chegou a uma decisão diante de Deus de algo que seria melhor para o ministério. A igreja começou na casa dele com 11 pessoas. Quando chegou em 35, não dava mais. Porque era assim. A sala, todo mundo sentava no chão. A parte das crianças acontecia em cima da cama dele. Eu lembro de várias reuniões que a gente fazia que as pessoas tinham que se assentar até no box do banheiro. Porque não tinha espaço, era um apartamento de 55 metros quadrados. Né? Ele evangelizou todos os vizinhos do prédio. Hoje tem uma igreja lá, congregacional em Cotia, com 150 membros. Fruto do trabalho e da dedicação desse homem. Muito bem, 7. Não violento. Acho que aqui é bem claro, né? O presbítero não pode ser violento, né? Ele vai sair batendo todo mundo? Ainda que provocado, ele não pode, né? E quando a gente fala de violência, nós estamos falando de violência física e também de violência verbal, porque tem pessoas que não são violentos nas suas ações, né? Mas são violentos na sua fala, agressivos na sua fala. Não pode ser, não pode estar presente na vida do presbítero o ser violento, né? Muito menos pode bater na esposa, né? Vocês estão rindo, gente? Você sabe que teve alguns pastores que começaram a sair fazendo uma campanha nas igrejas? Sabe qual era o título da palestra? Maridos, parem de bater nas suas esposas. Por quê? Porque o número de violência doméstica é grande, não só fora da igreja, dentro da igreja também. Não, ele não pode ser violento. 8. Eu lembro de um pastor que trabalhou com a gente, mas ele não... Ou melhor, era um candidato a pastor. E ele não foi muito... engraçado, não. Foi muito gratificante ver como Deus trabalha, né, no conselho da igreja. Nós éramos em 10 entre pastores e presbíteros. E nós tínhamos que, depois de um tempo de avaliação, reconhecer ou não essa pessoa para o ministério. E foi unânime. Não. Ele não está apto para o ministério. Mas por quê? Não tem uma coisa, mas são várias coisinhas. Isso. Nós chamamos o rapaz, né, casado, para conversar. A atitude dele foi a pior possível quando foi repreendido. Levantou a voz, bateu na mesa, ofendeu 2 membros do nosso conselho, né? Um deles era presidente de uma grande multinacional e ele falou assim, olha, durante os meus 35 anos de empresa,
Nenhum empregado incrédulo foi capaz de me tratar tão mal como esse rapaz aqui. E, muito bem, fizemos o encerramento do nosso tempo com ele e tudo mais. E daí, uma senhora me chamou depois e falou o seguinte: olha, eu tinha alugado o apartamento para ele, ele saiu, e eu tenho uma coisa para falar para o pastor. Era um apartamento. Ela falou assim, que quando os vizinhos a viram, perguntam assim, para quem que você alugou o apartamento? Mas por que você está falando isso? Tinha gritaria, briga todos os dias. Esse homem batia na mulher, porque a gente ouvia os gritos, batia nos filhos. Pronto, está aí. Talvez a gente não conseguisse ver o real motivo porque nós não queríamos consagrá-lo, mas o Espírito Santo direcionou o conselho, dizendo, não, esse camarada não está apto para o ministério. Depois, essas verdades vieram, então, à tona. 8, pacífico, ou seja, não briguento, né? A ideia de não briguento aqui está relacionado com a questão da violência, mas está especificamente relacionado com a questão de conflitos, né? O presbítero não pode ser aquele, tem um problema na igreja, ele está no meio. Deu um problema ali com aquela família, ele está no meio. Não, ele não pode ser alguém que sempre está envolvido em brigas. Pelo contrário, quando a gente fala de pacífico, a postura do presbítero tem que ser de um reconciliador e de um mediador para conflitos, tá? Ele não coloca mais gasolina na fogueira. Ele joga água. Ele tenta resolver, apaziguar os conflitos na igreja. Não apegado ao dinheiro, ou seja, não pode ser avarento, né? Não pode ter esse amor ao dinheiro que o próprio apóstolo Paulo fala, que é a raiz de todos os males, e que diz que, inclusive, por causa do amor ao dinheiro, muitas pessoas abandonaram a fé, naufragaram na fé. O dinheiro não pode ser um ídolo na vida do presbítero. Ele não pode ser alguém ganancioso para liderar. E por quê? Porque, de certa forma, o presbítero, ainda que não trabalhe diretamente com o dinheiro, ele também vai estar envolvido com a questão financeira da igreja. E ele não pode ter um desvio de conduta em querer enriquecer através do ministério. Acontece, né? Liga a sua televisão, você vai ver aí. Pelo menos 3 exemplos de pessoas que de fato usam o ministério em favor próprio. Pastores, bispos, apóstolos que têm jatinho, que têm fazendas, que chegam aos seus templos de helicóptero e assim por diante. Não, o presbítero não pode ser apegado ao dinheiro. Daí nós temos aqui algo que está relacionado com o marido de uma só mulher, que é a questão do governo da sua casa. E aqui, tanto Timóteo como Tito vão falar sobre o mesmo tema. Em primeiro lugar, o presbítero ele precisa ser reconhecido como um bom líder do seu lar. Ele só estará qualificado para ser um líder na igreja se antes ele for um líder no seu lar. Daí a gente tem uma questão aqui, abra a sua Bíblia lá em Tito 1:6. Porque aqui nós vamos ver que os filhos do presbítero têm que ser, o que está escrito aí? Tem que ser crentes. Muito bem. Quando você lê esse texto, na maioria das versões em português, você vai ter literalmente essa tradução, que os filhos do presbítero têm que ser crentes, tá bom? Se você for ler a tradução da Revista e Corrigida, uma versão um pouco mais antiga, você não vai encontrar a palavra crentes.
mas vai encontrar a palavra fiéis. Tá bom? Daí você me pergunta, qual que é a tradução correta? Não sei. Porque se nem os grandes estudiosos do grego chegaram a uma conclusão, porque a construção gramatical não permite a uma condição objetiva da questão, nós temos então traduções como filhos crentes, traduções que dizem filhos fiéis. Então quero deixar uma reflexão aqui a respeito disso. Seria correto exigir de um presbítero que os seus filhos sejam salvos? Sim ou não? Até que ponto vai a responsabilidade dos pais em relação à vida espiritual dos filhos? É possível um pai fazer com que o seu filho seja um nascido de novo, sim ou não? Não, não é? Então parece que quando nós olhamos para o texto de Tito e vemos que em Timóteo ele não usa essa prerrogativa dos filhos serem crentes, mas sim que sejam filhos obedientes, parece que é mais razoável entendermos essa qualificação dessa maneira. Os filhos precisam ser obedientes, submissos aos pais. Por que eu estou dizendo isso? Os meus filhos são batizados, certo? Eles são crentes? Eu quero crer que sim. Eu quero crer que eles dão evidência de um novo nascimento. Mas eu posso garantir isso com toda certeza? Não tenho como garantir. Então parece que dentro do contexto a respeito de governar bem a sua casa, de exercer a liderança sobre os filhos, é que os filhos precisam ser submissos. Isso significa sim, que enquanto tem menos de 18 anos, querendo ou não, vão para a igreja. Vão, porque se o pai está dizendo que eles têm que ir para a igreja, um menino de 15 anos, ele não pode chegar assim, não vou, não estou afim. Isso seria o quê? Uma rebeldia. Pior, imagine o seguinte, o presbítero chega e fala assim, está na hora de ir na escola. Não vou na escola dominical. Fica mesmo aí, filhinho. Você está muito cansado, né? Estudou. Não vou na igreja hoje. Tudo bem, se você não quer ir para a igreja, tudo bem. Isso seria uma indiferença. Isso seria não uma qualidade, mas sim um defeito no exercício de liderar a sua família. Porque eu penso assim, tem uma fase que os filhos não querem ir para a escola, é ou não é? Daí o pai vai chegar, filhinho, é mesmo, né? Você não está com vontade de ir para a escola? Fica em casa. Algum pai faz isso? Não, pode ficar aí até meio-dia dormindo. Não vai estudar, faz o que você quiser. Gozado, por que em alguns aspectos os pais são tão firmes, né? E na parte espiritual, muitas vezes os pais são desleixados? Para o presbítero, essa é uma qualificação. Governar, liderar a própria casa. Vocês acham que não tem conflito lá em casa? Lógico que tem. Né? Eu tenho 2 filhos, agora já são adultos. Adultos. 21, 20. Né? Em casa não tem a dúvida sobre quem lidera o lar. Isso não significa que é fácil, isso não significa que às vezes eles discordam, não significa que às vezes a gente briga, mas não existe essa dúvida. Até quando vai a responsabilidade dos pais para com os filhos? Eu entendo que assim, enquanto os filhos ainda dependem dos pais, eles estão debaixo da autoridade do pai e da mãe. O dia que a Poliana conseguir pagar as contas dela, né?
daí ela tiver a casinha dela, ela pagar a água, a luz, tudo bem. Se depois disso ela dizer assim, eu não vou mais à igreja, eu não quero saber mais de Deus, aí é diferente. Mas se eles estão debaixo da minha autoridade, debaixo da minha responsabilidade, é o mínimo, né? É o mínimo para que haja harmonia e organização no lar, que eles acatem a autoridade do pai e da mãe. Tá bom? Lá atrás tinha uma pergunta. Pode falar. Só um pouquinho. Você consegue correr lá? Eu entendi a responsabilidade do líder quanto à salvação. Não é responsabilidade do líder a salvação. Isso. Mas já que é uma prerrogativa, isso não seria algo que o desqualifica para o ministério, pelo menos naquele momento, onde Sim. não se tem certeza se os filhos são Sim. crentes ou não? Eu acho que é isso mesmo. Porque, olha só, quando você olha para o que Timóteo e Tito falam, ele vai dizer como não deve ser a vida dos filhos, né? Eles não devem ser o quê? Filhos dissolutos, né? Ou seja, libertinos. Não. Se o filho, a filha não é um bom exemplo, vive do jeito que quer, alguma coisa está faltando em termos de liderança, né? Porque assim, se o filho quer viver do jeito que ele quer, estou falando aqui no aspecto da liderança do presbítero, e ele permite, aí então demonstra que ele não está apto para liderar a sua família, e muito menos apto para liderar a família de Deus. Por quê? Sabe o que vai acontecer? Quando o presbítero tiver que exortar, ensinar um pai que está tendo problema com o filho, o membro vai chegar e falar assim, é? E o seu filho? E o seu filho que bateu o carro porque estava embriagado? E o seu filho que engravidou fulana? E aí? Com que autoridade o presbítero vai conseguir ensinar alguém na igreja? É esse o princípio, tá? Do menor ao maior. Se ele não consegue liderar uma família que é menor, ele não vai conseguir liderar a igreja que se pressupõe é maior que a sua família. Respondeu? Tá bom. Mais alguém? É um tema de debate essa questão dos filhos, né? Porque também, gente, a gente sabe, né? Tem muita gente que é batizada, mas de crente não tem nada, né? Não é? De crente não tem nada. Diga, Zé. Na tradução, uma das mais modernas, a NVT, fala e seus filhos devem partilhar de sua fé. Partilhar da sua fé, Interessante. Agora, uma questão que a gente tem que, a igreja toda, orar pelos filhos dos líderes, principalmente depois que eles são estabelecidos líderes já, e seu filho desvia, e seu filho faz algo terrível. E aí? Permanece no cargo ou não? É só para você ter idade, não precisa. O filho, hoje em dia os filhos estão saindo mais tarde de casa, às vezes já tem seu emprego e tudo mais, e fala, olha, eu já sou maior, já tenho meu emprego, claro, moro aqui e vou viver minha vida, e eu sou devasso, e ele já é um líder, como vários pastores que nós dois conhecemos bem, que continuam no ministério, seus filhos tiverem problemas sérios, e mesmo pastores bem próximos. Então é algo que a igreja deve orar pelos seus líderes na educação dos seus filhos e pelos filhos também. É uma palavra assim. Eu acho que a grande questão, né, é a gente não ficar preso a uma frase sem entender a conexão com o contexto, né? Eu acho que a grande questão é assim, existem pessoas onde você observa, porque no caso o presbítero tem que ser observado, em que você sabe que o pai é negligente. Fica claro. Conivente. Né? Ele sempre tem uma resposta para dar
para justificar os erros dos filhos. Fica evidente. E você conhece bem aqueles que você diz, puxa, por que os filhos não responderam ao Evangelho, já que ele é um homem dedicado, onde ninguém tem dúvidas a respeito da sua postura? Né? Eu lembro de um pastor, conviveu muito tempo comigo, e não foi desqualificado moralmente, foi assim. Ele estava pastoreando, e um dia ele estava fechando a igreja, e o filho estava na frente do templo, e estava chorando. Ele falou assim, filho, o que aconteceu? Eu odeio a igreja. Eu nunca mais quero vir aqui. Ele tinha 13 anos, chorando. Tá? Ele chegou em casa, conversou com a esposa, e ele disse, eu preciso agora me afastar do ministério para cuidar do meu filho. E foi isso que ele fez. Ele deixou a igreja para poder se dedicar ao filho. O filho era rebelde, por que ele falou que ele odiava a igreja? Gente, não pense que é porque o menino era rebelde, não era nada disso. O menino tinha um problema físico. E as pessoas da igreja faziam atividades entre os adolescentes. Então, por exemplo, os adolescentes iam dormir na casa de alguém. Todo mundo era convidado porque não era uma igreja grande. O único que não era convidado, quem que era? O filho do pastor. Aquele adolescente percebeu que ele era rejeitado. E ele foi criando um ódio, uma amargura em relação à igreja. Foi isso. Naquele momento, o pastor fez uma opção. Né? Ele se mudou para São Paulo, deixou tudo, não tinha nada, assim, teve que retomar a sua vida profissional. O filho dele, fiz o casamento do filho dele. Né? E um dia eu perguntei para ele, você se arrepende de ter deixado o ministério? Ele falou assim, imagina, olha só como é que meu filho está agora. Envolvido com a igreja, amando a igreja, servindo ao Senhor, casado, certinho, com uma moça também crente. Eu não me arrependo de nada. Então, né? A gente espera que assim, a igreja tenha um discernimento, mas que a pessoa também possa ter um discernimento, né? Então, ele sempre trabalhou com a gente no conselho da igreja, e em nenhum momento ele foi acusado de não ser um bom pai e um bom líder. No começo ele viajava, ele morava em Campinas e ia para São Paulo, todo final de semana. E ele falou assim, eu gasto um dinheiro que eu não tenho, eu fico cansado, mas o meu filho tem prazer em estar na igreja aqui. Então, para mim, vale a pena todo o sacrifício. Acho que é isso. Tá bom? Muito Olê, bem. Oi, pode falar. Aí, neste caso aí, é bom que o pastor ele mesmo perceba isso, né? Porque já que o texto já informa todas essas coisas, o pastor tem que sempre estar ali se avaliando e vendo a respeito dele, à luz do texto. E eu acho que o ideal seria o pastor mesmo tomar essa decisão, Sim. Caso ele veja que algo ali o desqualifique, no caso até mesmo de um filho, e chegar até a liderança e se pronunciar. Eu me lembrei até do caso do pastor, eu acho que isso está até ao público aí, quem quiser assistir, né? O pastor John Piper, quando o filho dele se desviou, mas já era um filho adulto. Sim. Mas mesmo assim ele chegou diante da liderança dele e falou, olha, vocês decidem aí, né, se eu vou continuar ou não aí no ministério. E a decisão da igreja foi de continuar, né, se não me engano. Mas já era um filho adulto, um filho que já tinha saído já de casa, mas mesmo assim ele se colocou diante da liderança, né? Eu acho que o princípio é assim. O presbítero ele precisa liderar e não ser liderado. Não deve ser liderado pelos filhos menores de idade. Porque se ele não é capaz de liderar os seus, ele não terá condição de liderar a igreja de Deus. Tá bom? Muito bem, gente. Chegamos ao final do nosso tempo aqui. Semana que vem a gente vai terminar de ver essas qualificações dos presbíteros. Vamos falar também sobre os diáconos. Mas eu já vou adiantar aqui que a diferença entre a qualificação dos presbíteros
e dos diáconos se encontra justamente nessa questão do ensino. Ou seja, o que se é requerido do diácono é a mesma coisa que se é requerida do presbítero, exceto a aptidão para ensinar. Daí semana que vem a gente vai ver, tá bom? Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse dia, por essa manhã, obrigado pelo estudo da Tua Palavra, que o Senhor mesmo nos dê um entendimento da Tua vontade para as nossas vidas, para a vida da nossa igreja. Oramos assim e pedimos que o Senhor nos traga de volta à noite para juntos cultuarmos ao Senhor em espírito e em verdade. E é no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém e amém. Bom domingo.